tema da pergunta é sistema acadêmico e administrativo. Quando o IFRS terá um sistema unificado de controle acadêmico e principalmente administrativo, usando tecnologias atuais de software e gerência de processos? Qual é a proposta? Essa sim tem sido uma grande dificuldade para nós e é bastante simples de entender. Nós éramos 4 campos em 2009, quando nós iniciamos o Instituto. Rio Grande, que tinha os seus sistemas, Porto Alegre, que tinha os seus sistemas, Bento, que tinha os seus sistemas, e Sertão, que não tinha sistema. O que a gente fez? Na realidade, são 4 instituições que têm pelo menos 50 anos. Nenhuma delas, naquele momento, se dispôs a abrir mão, digamos assim, de como fazia, como trabalhava, como operacionalizava as suas funções do dia a dia para poder compor ou trabalhar um outro sistema. Nós chegamos a discutir a possibilidade de comprar um sistema, mas à época nós não tínhamos recurso. Obviamente, a nossa reitoria, como eu disse no início, tinha 6 pessoas, inclusive nenhuma da área de tecnologia de informação, que passou a fazer parte do grupo a partir da metade de 2009. Nós, a partir daí, do ingresso de uma pessoa para a área de tecnologia da informação, nós fomos buscar na FURG a possibilidade de construir um sistema. Ele não é o ideal, e eu não tenho a menor objeção, o menor problema de dizer para vocês que se nós tivermos que fazer uma compra de um sistema para fazer essa integração de softwares dentro do Instituto, integração de sistemas acadêmico, administrativo, de patrimônio, nós faremos. Hoje, um sistema desses, que já existe em Minas Gerais, custa algo em torno de 2 milhões de reais. Nós precisamos que os campi se disponham a contribuir para que esse recurso seja utilizado na compra desse sistema. Bom, nós fomos buscar o sistema na FURG e a impressão é que nós não encontramos o sistema, porque ele não apareceu. Coerência a gente vê nas ações. O discurso é diferente das ações. As eleições são incoerentes, a distribuição de CDs é incoerente. Sempre tem uma desculpa. A desculpa para os sistemas de TI é que não deu tempo, não deu para desenvolver. Mas por que há 2 anos e meio, em uma reunião, o coordenador de TI disse que eram pequenas adaptações do sistema da FURG? Na verdade, não conseguimos fazer. É mais uma ação que nós não conseguimos fazer. É mais uma ação que mostra que nós não somos esse instituto modelo, este melhor instituto do Rio Grande do Sul. Nós queremos ser. Mas para sermos, temos de mudar a forma de fazer. Por que não mudamos quando não dá certo? Por que mantemos quando uma coisa não caminha? O gestor tem que saber a hora de mudar quando não está dando certo. No TI, não deu certo. Acontece, professora Cláudia, acho que acontece. Faz parte da gestão, acontece. Mas cabe ao gestor identificar o que aconteceu e corrigir os rumos. Corrigir os rumos, inclusive, com troca de pessoal. Então, TI é mais um exemplo da nossa incompetência em tornar esse instituto um instituto modelo. E 2 anos e meio é o suficiente para ter um sistema acadêmico. É o suficiente para ter um sistema acadêmico. O tema da pergunta é reitoria. Feito por um aluno, não sei. Existe sempre a mobilização, mesmo que velada, do campus Porto Alegre para levar a reitoria às suas instâncias administrativas para Porto Alegre, por ser capital. Há, inclusive, o boato da criação do Instituto Federal Metropolitano. O que vocês acham disso? Em primeiro lugar, eu acho que o campus Porto Alegre ele é uma espécie de vilão. Não acho que ele seja considerado assim pela professora Cláudia. Acho que a professora Cláudia tem críticas ao campus Porto Alegre, mas ele não é um vilão. Não há vilões. Eu posso discordar de várias coisas que acontecem no campus Porto Alegre. Eu não sou gestor do campus Porto Alegre. Não tenho problema quanto a isso. Eu
sou docente e também faço minhas críticas ao meu diretor e à forma como ele encaminha as questões. Em relação à reitoria em Porto Alegre, a reitoria foi estabelecida em Bento Gonçalves por um projeto de lei, por uma lei aprovada pelo Congresso. O reitor não modifica a reitoria. Não faz sentido modificar a reitoria. A reitoria é em Bento Gonçalves. Para ser candidato a reitor, eu tive que pensar a respeito disso. Todo mundo sabe que eu moro em Porto Alegre. Essa conversa vem porque, na verdade, todos têm a mesma opinião. Eu gostaria que a reitoria fosse na minha cidade. Isso faz parte do imaginário. Bom, para me candidatar a reitor, evidentemente que eu tive que pedir autorização em casa, porque há uma mudança na estrutura familiar. Eu sei disso. Reitor não é deputado, ele não muda o lugar da reitoria. E eu espero que o Instituto Metropolitano não saia. Eu quero ser reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Se eu quisesse ser reitor do Metropolitano, eu não devia estar aqui essa semana toda caminhando pelo Rio Grande do Sul inteiro. Eu devia estar lá em Brasília, tentando convencer o professor Eliezer, o ministro Haddad, de que tem que fazer o Metropolitano. Então, nós estamos sempre comentando boatos. Acho que a comunidade como um todo deve fazer um esforço para não sair do Instituto Metropolitano. Nós vamos rachar e vai ser pior. Isso aqui não é um racha, isso aqui é só um debate. Bom, o professor Marcelo esquece de dizer que o nosso diretor de Tecnologia da Informação permaneceu 2 anos sozinho à frente desse departamento e que quando pediu ajuda aos campos, foi-lhe negada ajuda. Ele continuou trabalhando sozinho. Uma pessoa sozinha não faz um sistema. Ainda bem que o senhor pretende ser modelo em 6 meses, professor Marcelo. Ainda bem. Tá? Bom, no que diz respeito à lei, quero dizer para vocês bastante claramente, a lei está para ser mudada, e o professor Marcelo sabe disso. O nosso anexo, que é o anexo que foi criado junto com a Lei 11.892, em 2008, diz lá que nós somos 9 campi. E que esses 9, e não consta, por isso não consta o campus Farroupilha, porque o campus Farroupilha foi colocado depois da lei. Para regularizar a situação do campus Farroupilha, vem aí o projeto do Pronatec. Portanto, prevendo já a alteração da lei da criação dos institutos. O que garante que não vai ser alterado esse projeto de lei no Congresso? O que me garante que essa articulação política que o professor Marcelo fala não pode ser feito subliminarmente por baixo, como vem sendo feito através do Instituto Federal Metropolitano, porque vem sendo feito, sim. Eu recebi um e-mail o ano passado de uma servidora do campus Charqueadas perguntando sobre isso. Então ele existe, não é só boato, não, existe sim uma mobilização, inclusive dos gestores do campus Porto Alegre nesse sentido, e a gente sabe que isso existe. Nada nos garante, a não ser a unidade do Instituto. É isso que vai nos garantir que a reitoria não vá para o Porto Alegre e que não se tenha Instituto Federal Metropolitano. Eu só quero questionar os candidatos, vocês aceitam uma última pergunta ainda, uma 7ª pergunta, a gente tinha programado 6. Como a gente está com bom tempo, bora. Tá ok, então 7ª pergunta, por favor. Quem vai responder primeiro é a professora Cláudia. Estamos na cidade. Então, o tema da pergunta extra seria sobre a nova diretoria aqui do campus Farroupilha. Com a saída do diretor do núcleo, a comunidade acadêmica escolheu um novo nome para essa direção. Você irá respeitar essa escolha ou irá impor um interventor? Bom, eu gostaria de resgatar nessa pergunta a fala do professor Marcelo quando disse que eu teria dito que os 2 diretores estariam saindo para capacitação, que na realidade desconhece o processo que aconteceu aqui em Farroupilha. Em Farroupilha, o professor Augusto assumiu a direção do campus Farroupilha com a proposta de fazer essa federalização durante um tempo. Inclusive, bastante desgostoso com algumas questões que aconteceram no próprio colégio de dirigentes quando não reconheciam o campus avançado de Farroupilha como campus. Essa é uma fala do professor Augusto. E aí ele começou justamente a preparar a sua comunidade para a sua saída, o que é um gesto absolutamente democrático, salutar, e a gente deve respeitar, sim, esse trabalho que vem sendo feito no campus Farroupilha. Eu quero dizer que, nesse aspecto,
eu só posso falar da minha palavra, que não é 2 palavras. Eu tenho uma única palavra. O que eu digo é o que eu faço. E, nesse aspecto, nós tivemos um exemplo em Bento Gonçalves. E eu sou absolutamente contrária a qualquer tipo de intervenção em qualquer campus. A comunidade escolheu, essa escolha será respeitada. Não é porque ela é divergente da reitoria que ela não será respeitada. Quando o professor Marcelo diz assim, nós não temos um racha, nós não temos uma divergência, nós não temos... Não, nós temos divergência sim de fundo. Temos sim. Agora, claro, eu não vou desrespeitar o diretor de Porto Alegre, mas assim como não vou desrespeitar nenhum outro diretor. Porque esse é o processo democrático. E o respeito à comunidade, a gente faz sim, respeitando as escolhas que essas comunidades fazem, respeitando a demanda da comunidade. É evidente que nós temos divergências, professora Cláudia. Eu não disse que nós não tínhamos. O que eu disse é que uma eleição não é um racha. Não é a região metropolitana contra a região da Serra. São 2 candidatos apoiados por suas bases. Ao fim da eleição, todos são Instituto Federal. O que garante que a reitoria não vai mudar é a honestidade dos 2 candidatos, porque assim como eu confio na sua palavra, tenho certeza que a senhora confia na minha. Bom, então realmente o debate é difícil. O debate então não é só no nível das ideias. O debate não é só no nível das ideias. Eu gostei muito da pergunta porque chama o diretor indicado de interventor. E é o que ele é mesmo, o diretor indicado é um interventor. Gostei muito quando a professora disse que foi o professor Uriguchi que preparou. Eu pensei que quem tinha que preparar a substituição de um diretor indicado pelo reitor era o reitor. O reitor tinha que saber que tinha que deixar a comunidade substituí-lo em um tempo. E não o próprio diretor se dar conta disso. Eu preferia ter um reitor que percebesse isso. Eu falei que a substituição tinha sido por capacitação, porque a senhora disse isso no debate. A informação era sua. A senhora é uma boa fonte de informação. Eu sou obrigado a repetir. Evidente que tem que ser mantida a escolha da comunidade. Isso faz parte do nosso projeto de gestão. Está escrito. Nós acreditamos nisso. Então não tem como não respeitar. O diretor não pode ser um representante do reitor no campus. O diretor é um representante do campus junto à reitoria. Assim como o reitor não é um representante do MEC no Instituto, é um representante do Instituto do MEC. Essa é a visão correta de direção e de processo democrático. Agora a gente vai ter 2 minutos de intervalo novamente, são 2 minutos mesmo. E logo depois disso, cada candidato tem 5 minutos para fazer as considerações finais.